Olá, eu sou Yuri, aluno do CNSD do 7º ano B, e hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a pré-história, como tudo começou. Alguns antropólogos estavam na Etiópia, que fica na África, no ano de 1974, procurando alguns crânios de Australopithecus. Passou um tempinho e eles acharam, e depois disso eles conseguiram provar que a civilização surgiu na África. Esse aqui é o primeiro hominídeo, como eu falei, o Australopiteco. Eles têm algumas características. Eles costumam andar em bando e praticam a coleta e a caça. Eles são nômades, ou seja, não têm moradia fixa. O processo de adaptação fez com que os australopitecos tivessem uma evolução, como jogar paus, conseguir usar ferramentas e outras coisas. Assim, eles passaram a ser Homo habilis. O tempo foi passando e durante o processo revolucionário, os hominídeos começaram a ficar mais sábios. Assim surgiu o Homo erectus e o Homo sapiens sapiens. Os dois já conseguiam perceber coisas como fogo e eles também já tinham ideia de grandes fatos da humanidade, como o nomadismo, a agricultura e várias outras coisas. Ou seja, através disso percebemos uma grande evolução, desde os primeiros hominídeos até o Homo erectus e o Homo sapiens sapiens. De acordo com alguns estudos da pré-história, os primeiros hominídeos vieram pela América pelo Estreito de Bering, ligando a Sibéria com o Alasca, e pela Polinésia, navegando pelos mares. Isso deu origem aos povos pré-colombianos, mais conhecidos como os indígenas brasileiros. Conforme os hominídeos foram se espalhando, eles começaram a se acostumar com o clima geográfico, então cada um passou a ter a sua característica. Isso deu origem às etnias. Nos lugares mais gelados, o rosto era específico para menos acúmulo de líquido. E aí a gente percebe isso quando o rosto não tem muita característica, quando o cabelo é liso e os olhos são puxados, como podemos ver na imagem a seguir. Nos lugares mais quentes, a etnia é totalmente diferente. Ela é adequada para a entrada do líquido, para a pessoa conseguir se hidratar. Nós percebemos isso quando o cabelo é crespo e a pele é um pouquinho mais escura, e quando tem alguns traços no rosto. Nas regiões frias e escuras, a etnia era diferente. Os hominídeos eles desenvolveram os olhos claros, o cabelo mais loiro e eles tinham mais pelo do que os outros. A partir daí, conseguimos entender que o ser humano não possui uma raça, porque todos somos iguais. Quem foi dando características para nós foi o clima geográfico. Mas vocês sabiam que na pré-história existia sim uma raça? Esse daqui vocês devem conhecer, o famoso Homem das Cavernas. Seu nome real é Homem Neandertal, porém, infelizmente, ele foi extinto na Idade Média. Bom, a partir daí percebemos que o período paleolítico foi marcado pelos nômades, quem não tinha uma moradia fixa, e pelas construções rudimentares. Por isso é conhecido como Idade da Pedra Lascada. Por volta de 10.000 a.C., apareceram as primeiras tribos sedentárias, que tinham um ponto fixo. Nela, o que prevalecia era a agricultura e a pecuária. Isso marcou o período Neolítico, mais conhecido como Idade da Pedra Polida. Todos sabemos que a pré-história acabou quando surgiu a escrita e as artes rupestres. Porém, o período de transição da Idade da Pedra para a Idade do Bronze foi bem lento. Depois daí aconteceu várias coisas. Ao longo do tempo, a aldeia foi crescendo. Com isso, precisou ter algumas plantações. E com isso, precisou abrir canais de rios para poder plantar. Quando você tem algo muito grande, você precisa de alguém para trabalhar. E aí aconteceu a divisão do trabalho. A aldeia foi crescendo, crescendo, e alguém precisava comandar. Então, teve um líder dessa aldeia. Passou-se um tempo, ela continuou a crescer, a se expandir. Assim,
um amigo do líder chegou para ele e falou: "Nossa, eu tô achando você com cara de abatido. É melhor você parar de trabalhar um pouco e pedir para seus trabalhadores trazerem comida para você." Assim, foi meio que surgiu a ideologia da escravidão. Os povos trabalhadores aceitaram esse trabalho. E a partir daí, isso começou a virar tributos. Depois, os tributos passaram a ser obrigatórios, surgindo o imposto. E quando temos tributos e imposto, é um Estado. E assim surgiu o Estado na pré-história. Após o surgimento dos Estados, eles tiveram que arrecadar mais impostos para aumentar a aldeia cada vez mais. Assim surgiu os conflitos de guerra. Esses conflitos marcaram bastante a Idade do Bronze, mas o que também marcou foi as armas que eles faziam por derretimento de minerais, a militarização e a escravidão. Quando o líder morria, o novo líder, ele tinha muita dificuldade de aceitação, mas ele não sabia o que fazer. Até que um dia ele decidiu mentir, falando que o líder antigo que morreu visitava ele nos sonhos e dava algumas dicas para ele comandar a aldeia. Assim todos acreditavam e ele era facilmente aceitado. E daí que criou-se a religião, que é quando você conseguia se comunicar com alguém que já morreu, com alguém do passado. A partir daí surgiram os sacerdotes, que são especialistas em religião. Os anos foram passando e os deuses que morriam estavam ficando cada vez mais cultuadas. Assim surgiu o politeísmo, que é quem acredita em vários deuses. A religião passa a ser política. Eles acreditavam que o líder era um deus na terra, e aí surgiu a teocracia. A teocracia é onde o líder está acima de Deus e acima de todos. E assim foi os primeiros sistemas políticos das primeiras cidades da história. Bom, pessoal, essa foi a minha apresentação sobre a pré-história, tentando mostrar para vocês onde e como tudo começou. Espero que todos tenham gostado. Tchau!